Opa, nós começamos. Eu sou Michel Gutvillen, eu sou do Plano Crítico, eu estou aqui entrevistando o Eduardo Valente. Eduardo Valente, ele é crítico de cinema, diretor de cinema, ele já teve filme já no Festival de Cannes e hoje, que é o motivo da entrevista, ele é um dos curadores aqui do Olhar de Cinema. Seja bem-vindo, Eduardo. Legal, Michel. Prazer estar aqui. Prazer. Então, antes de falar com você, eu já fiquei vendo já aquele seminário que você fez com os outros curadores. Então, eu até retirei algumas perguntas que eu ia te fazer para até não ficar alguma coisa meio chata para você e para não ficar muito repetitivo, que eram perguntas principalmente sobre essa relação de como é essa curadoria de festival em ano de Covid, que vocês já falaram muita coisa lá, né? Vocês falaram que a curadoria já estava quase já encerrada quando veio, né, o Covid. Sim, parcialmente. Eu diria que, assim, eu chutaria assim, em termos de quantidade de filme, talvez a gente já tivesse 50%, 60%. As inscrições do festival já tinham encerrado, então, em primeira instância, não entrariam novos filmes para ser considerados, né? Mas a gente ainda não tinha visto tudo, mas já tinha, porque em festivais como o Olhar, a forma como esses festivais funcionam é que, em geral, a gente vai enviando convites ao longo do processo. Não tem um momento em que você chega, viu todos os filmes e aí você se reúne e decide uma seleção. Você vai vendo filmes, são literalmente centenas ao longo de alguns meses. A gente vai fazendo reuniões parciais de 2 em 2 semanas, 3 em 3 semanas, alguma coisa assim. E aí, na medida, vão surgindo alguns filmes que claramente o conjunto das pessoas que está ali já está muito de acordo, que são filmes muito importantes, muito interessantes, muito relevantes da gente, a gente já vai fazendo convites, inclusive porque, eventualmente, tem todo um outro lado pragmático, que não depende só do nosso desejo ou não, de gostar ou não dos filmes, né? Tem a questão de falar com os distribuidores dos filmes, os produtores, ver quando que é a data do festival, quais são as condições práticas de realização e tudo mais. Então, você tem que ir fazendo convites, inclusive, porque eventualmente alguns vão acabar não podendo participar por algum motivo, outros querem, outros... Então, assim, você tem que ir adiantando um trabalho, não dá para você chegar com, de repente, 70, 80 filmes de uma vez para fazer os contatos. Então, a gente já estava nesse processo, e eu chutaria que é isso, assim, uns 50%, 60% dos filmes já tinham recebido algum contato nosso, algum convite, e a gente ainda teria mais aí, no momento em que começou o isolamento, a gente ainda teria, sei lá, mais umas 2, 3 semanas e mais uma série de convites para fazer. Mas aí a gente interrompeu, de fato, o processo, porque a gente logo ficou claro que o festival provavelmente não poderia acontecer e presencialmente não poderia acontecer naquelas datas. Então a gente deu uma suspendida, levamos aí uns 2, 3 meses esperando e vendo o que estava acontecendo lá fora, principalmente, né? Lá fora eu digo da casa para fora, não fora Sim, do sim. Brasil. E aí, quando a gente conseguiu achar que tinha uma visão mais clara de quanto tempo cada coisa poderia levar, como seria, aí a gente restabeleceu essa data, recomeçou a trabalhar e aí fechou. Inclusive, os filmes que a gente já tinha convidado, né, nesse momento a gente entrou em contato com todos eles para dizer, ó, não vai ser aquela data que a gente tinha convidado, que a gente estava em contato, que vocês se inscreveram. Por conta disso, a gente sabe que talvez vários de vocês tenham que reconsiderar os convites e tudo mais, mas os filmes estão convidados mesmo assim, mas vamos falar de novo daqui a uns 2 meses, 3 meses, quando a gente souber mais detalhes, para vocês verem as condições e saberem se vocês vão querer continuar participando do festival ou não, se a data continua fazendo sentido para vocês, se o formato, né, que acabou se consolidando, que ter que ser totalmente online, vai fazer sentido ou não para vocês e tudo mais. Então a gente realmente deu uma pausa de 2, 3 meses e retomou depois para então em julho, mais ou menos, foi o que a gente fez, o que a gente costumava fazer em março, no festival, que é chegar no final da seleção e dos contatos com os produtores. Entendi. Foi isso. E aí, só para fechar essa pergunta em relação ao Covid, eu queria que você falasse, acho que não só para o olhar, mas para o futuro dos festivais de cinema. Você acha que o futuro é os festivais de cinema eles adotarem essa modalidade mista? Porque, assim,
Eu vi muita gente, isso foi uma coisa muito legal, que nunca conseguiria ir para um festival de cinema, seja em Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora elas estão com essa oportunidade de ver um filme. Então, qual é que você acha que vai ser essa solução aí? Rapaz, eu acho que tem muitos lados para essa pergunta e tem muita incerteza, porque uma das incertezas básicas é assim, a gente não sabe em que estado a gente vai encontrar o mundo que a maioria dos festivais de cinema depende muito dele para existir, pelo menos minimamente parecido com o que eles eram anteriormente, que é o mundo das salas de cinema. Né? A gente não sabe quantas salas de cinema fecharão, por quanto tempo elas vão conseguir manter seus negócios funcionando, não só pelo tempo que elas ficaram fechadas, ou algumas delas ainda vão ficar, mas inclusive porque às vezes abrindo, a gente já tem ouvido um pouco falar disso, né? As salas, né, eu sou do Rio de Janeiro, você também, as salas aqui no Rio abriram há mais ou menos uma semana, eu tenho conversado com algumas pessoas que trabalham no setor de exibição, e assim, o público não voltou, né? A sala está lá, então agora, inclusive, ela está gerando custos que fechada ela não estava gerando, né? Custos de pessoal, Funcionário, custos né? de luz, custo de uma série de questões, e não necessariamente o retorno financeiro do público nas salas vai ser compatível com a manutenção desses gastos. Então, assim, tem uma incerteza muito grande para um futuro a médio prazo e especialmente a longo prazo, que é de como que vai estar o parque exibidor das salas de cinema no Brasil e no mundo. Então, assim, isso vai ser muito determinante de uma série de coisas e é uma coisa que ainda está muito incerta e independe, assim, dos nossos desejos, vontades, percepções, vai depender muito de coisas maiores, né? Da sociedade, da economia, do país e tudo mais, do mundo. Então, assim, eu acho que tem muita incerteza, primeiro de tudo. É difícil traçar hipóteses com algum grau de segurança, porque tem muita incerteza. Mas acho que também tem muitos interesses diferentes. Quando eu falo que a questão pode ser vista por vários lados, é que eu acho que, por exemplo, você trouxe um desses lados. Muita gente talvez seja por uma questão geográfica, seja por uma questão financeira, seja por uma questão de organização possível da vida, do tempo, está tendo acesso a festivais que não tinha antes. Por outro lado, muito do que era essa experiência de assistir um filme num festival, tanto no sentido de ser fisicamente numa sala, na experiência Experiência coletiva, coletiva. né, da troca, não só da troca durante o filme, na experiência do que é ver um filme numa sala de cinema, que é muito diferente da forma como ele é assistido em casa, mas inclusive da troca com outros espectadores, dos encontros que eram realizados ali, dois realizadores dos filmes com o público, do público com ele mesmo, saindo. Eu sou uma pessoa de uma formação muito grande cinéfila dentro da realidade dos festivais, no Rio, principalmente, mas também em São Paulo, e depois que eu comecei a trabalhar ou estudar cinema, viajando para alguns outros, eventualmente, e muitas das minhas amizades, das minhas trocas, que inclusive viraram trabalhos, questões profissionais, foram feitas nesse universo do festival, do encontro físico, da possibilidade de ver um filme junto com alguém, de encontrar alguém, muitas vezes, entrando nos mesmos filmes que você, nas mesmas filas, sentando nos mesmos lugares, e aí você começa a conversar. Então, assim, eu fico muito feliz sempre que eu imagino que outras pessoas estão vendo filmes filmes que elas não poderiam ter acesso, ou ir a lugares aos quais elas não poderiam ter acesso, mas eu também lamento muito as pessoas que tinham condições de ter esse acesso, não só uma condição financeira, mas uma condição, inclusive, de tempo, ou de estar na sua cidade, ou de tudo mais, e não estão tendo a experiência coletiva mais. E aí tem uma série de coisas que me preocupa de maneira muito prática. Assim, eu acho que a quantidade de views, por exemplo, que é uma coisa que hoje em dia move muito o mundo em vários sentidos, ela não garante que experiência é essa desse view. Né? Se a pessoa efetivamente assistiu o filme do início ao fim, se ela assistiu o filme atenta ao filme, ou se ela O botou ele para banheiro tocar e foi foi... fazer 500 outras coisas e atendeu o celular e saiu e abriu uma outra aba e postava coisas sobre o filme no Letterboxd ou no Facebook, não sei o que, enquanto ele está tocando e você não está nem olhando mais direito para ele porque está fazendo outra coisa. Então, assim, que experiências são essas? Né? Então, eu acho que
eu tenho um pouco de receio só. Eu não sou nem um pessimista, nem uma pessoa que saudosismo de negar outras experiências, novas possibilidades, mas eu acho que a gente não pode ver só um lado da moeda, né? Então, tem várias coisas boas, tomara que essas coisas possam ter continuidade, seja de uma forma ou de outra, mas a gente também corre o risco de esquecer muito rápido, porque é uma característica humana, realmente, individual, mas inclusive social e coletiva, de esquecer a importância de determinadas coisas e de quão determinante elas eram para muito do que era o cinema como arte, como experiência humana, como experiência social coletiva e tudo mais. Então, e aí me preocupa, assim, essa questão do híbrido, né, do misto futuro, que a gente fala muito, eu acho que eu não tenho dúvida que ele vai se concretizar em determinadas formas, mas me preocupa muito entender o quanto disso vai ser efetivamente misto ou o quanto isso vai ser uma experiência online 90% do tempo com uma ou outra coisa presencial. Aí isso não é misto, né? Aí isso Eu sou contra online. também. Eu acho que a gente não sabe ainda. Eu tenho tentado só nesse tipo de pergunta, de conversa, de debate, quando surge, lembrar o que tinha de tão essencial na experiência humana coletiva partilhada numa sala de cinema, para que a gente não se afaste disso muito, porque eu acho que muita coisa vai nos empurrar a nos afastarmos disso. Seja questões econômicas, seja questões de dificuldade das salas estarem abertas, seja o interesse pelas possibilidades que o online daria de um monte de coisa, mas não reparando todos os outros problemas que o online traz, né? Então, só para dar um exemplo muito rápido de uma coisa que eu acho que é um exemplo que a gente pode questionar determinadas ideias muito fáceis, muita gente falando a democratização que o online traz, todo mundo agora pode ir num festival, pode ver um filme. Eu diria assim, todo mundo que tenha uma boa conexão e um bom equipamento de hardware, inclusive, para tocar um vídeo de longa duração sem interrupções, sem ficar... Então, assim, é uma democratização já bastante parcial. E aí, por exemplo, quando tenta se criar uma ideia de democratização, principalmente levando para uma questão social, vários festivais tinham incorporado nos últimos 15, 20 anos uma série de iniciativas sociais de fazer maneiras do cinema chegar a populações que não têm o hábito constante de ter acesso a ele como experiência, seja levando formas de projeção para alguns lugares, seja levando público para cinemas em outros lugares. E isso daí o online não permite, entendeu? Então, assim, se você fica em casa, por exemplo, eu tenho a mãe do meu filho, ela é professora de rede estadual de ensino fundamental. Ela vê ali na prática, no dia a dia dela, como é difícil achar que essa ideia de que agora o ensino e a escola foi para o online e os alunos terem efetivamente acesso às coisas que eles precisavam ter. Eles não têm acesso, os alunos dela, numa rede estadual de ensino fundamental no Rio de Janeiro. Então, assim, essa democratização ela é meio falaciosa, não no sentido de que, por exemplo, eu aqui no Rio agora talvez passei ao festival de Gramado, entre aspas, que antes era muito raro de eu poder ir. Eu ia talvez um ano a cada 5, 6, 10, quando era convidado. Então, de fato, mas ainda é uma democratização muito parcial de uma determinada classe social, de um determinado grupo que pode ter acesso tecnológico a uma série de serviços. Então, assim, é uma democratização com barreiras, né? Essa visão, ela considera que o festival seria só você sentar e ver um filme. Esquece que festival também a vivência, contato com as outras pessoas. Eu mesmo, ano passado, eu fui para o Festival de Cannes através de um programa que eles ofereceram, que era para jovens de 18 a 28 anos, que eu nunca teria oportunidade de ter ido, porque na época eu não era crítico ainda. Então, já assim, foi incrível viver essa experiência de uma cidade que respira cinema por uma semana ali. Então, realmente, esse eu acho que isso que você está falando, Michel, é muito importante, porque eu acho que essa ideia, o festival, principalmente um festival de cinema, historicamente, mas também contemporaneamente, o grande diferencial dele nunca foi necessariamente o fato de que ele disponibiliza uma série de filmes para um público. Isso era uma parte disso, uma parte importante, uma parte, eu diria, essencial, mas
a ideia comunitária de partilha do cinema é maior do que a ideia simplesmente do acesso a um conteúdo audiovisual, né? E aí me preocupa que a gente perca de vista essa questão comunitária que os festivais sempre tiveram, e aí eu uso o termo comunitário podendo ter vários sentidos, mas essa ideia de uma comunidade ao redor do cinema, ao redor da arte, ao redor da discussão do cinema, do pensamento, do prazer, da diversão, do que for, isso tem um valor que é muito difícil você retirar dessa experiência de cada um na sua casa, envolvido no seu cotidiano, trabalhando com seus filhos, com seus familiares, com seus cotidianos, com as demandas e tal, e você se dedicar a isso. Então, você nesse momento, você meio que consome produtos audiovisuais só. E isso é legal? É legal. Era uma parte do que é um festival de cinema? Era uma parte do que é um festival de cinema. Mas isso não é o coração do que é a experiência de um festival de cinema. E aí, quando a gente falar só do consumo de conteúdos, como reproduzir a experiência do festival em casa, eu fico muito preocupado, porque eu digo, não reproduz. Reproduz uma parte dele, uma parte muito importante, mas também muito específica, sem conseguir ter todas as outras. E aí me preocupa, por exemplo, é uma homogeneização dessa experiência do que é consumir um produto audiovisual que acabe se assemelhando muito entre o que é estar vendo um festival e o que é estar vendo uma série no Netflix no seu dia a dia. E aí me preocupa por quê? Primeiro, porque o Netflix, como modelo de negócio, já está estabelecido, já está garantido, já está aí, vai estar sempre ali te oferecendo uma quantidade enorme de coisa a um custo X, que para a pessoa, indivíduo, talvez seja baixo, mas que para a humanidade como um todo é enorme, tanto que viabiliza financeiramente que ele esteja ali fazendo aquilo. Enquanto os festivais têm muita dificuldade para se organizar, para disponibilizarem opções de coisas que, em geral, as pessoas não vão encontrar em nenhum tipo de streaming constante, né? E aí, quando encontram, é muito eventual e muito específico. Então, assim, os festivais perderem, de todas as maneiras, o que era essa experiência comunitária para se tornarem eminentemente consumos de conteúdos audiovisuais, para mim, implica, inclusive, possivelmente, a gente nunca sabe, né? O futuro está se alterando muito rápido, cada vez mais nesses tempos que a gente vive, mas uma das possibilidades é que os festivais deixem de existir porque eles se tornem tão iguais às outras coisas que as pessoas já têm e elas consumem de outra maneira, que as pessoas parem de se dedicar aos próprios festivais, que os festivais não consigam se viabilizar economicamente, financeiramente, como trabalho, como profissão, como tudo, e aí, num certo sentido, em algum momento eles sumam porque eles pararam de fazer sentido e viraram um pedacinho de uma cadeia eminentemente Netflixada, amazonizada, globoplayzada, ou seja lá o que for, as plataformas do futuro. Então, eu vejo muitas coisas boas, muitas coisas para a gente tirar disso tudo, muitos aprendizados, muitas práticas, muitas coisas muito interessantes que estão acontecendo, mas eu não gostaria que esse passasse a ser eminentemente o formato com que os festivais de cinema existem, não. Porque eu lembro porque que eu fazia eles como público, como realizador, como programador, como realizador de filmes, e não era pelo consumo simplesmente das obras e do consumo rápido delas. Era por muitas outras coisas que um festival permitia acontecer. Acho que o verbo ideal seria viver o festival, né? Viver a experiência. Exatamente. Então, e aí agora mudando um pouco de assunto, eu fiquei assistindo uns vídeos seus que estavam disponíveis no YouTube para te conhecer melhor um pouco, né? Antes de te conhecer de fato. Uhum. E aí me interessou muito que você falou, acho que em 2017, não era nenhum Festival Olhar, era o de Brasília, que quando você está assistindo 200 filmes por ano, uns 300, você sente um feeling de como é o cinema, qual é a tendência do cinema naquele certo ano. E aí eu queria saber qual é esse feeling que você enxerga em 2020, no cinema de 2020. Sim. Cara, eu acho essa é uma questão muito importante, né? Porque, na verdade, assim, a gente... Eu não sei a experiência tua e das pessoas que estão escutando a gente, mas, assim, eu tenho vivido 2020 como uma experiência, um sentimento constante de provisório, né? E de trânsito, né? No sentido de que
a gente está em suspensão de uma série de coisas. Eu, por exemplo, estou fazendo um doutorado, a minha pesquisa está em suspenso, por vários motivos de especificidade delas, que é muito difícil de fazer uma boa parte dela de maneira isolada. O meu filho está em casa o tempo inteiro, então a educação dele está seguindo adiante com a gente, com os pais e com algumas coisas a partir do online e tal, mas a escola, a vida dele está em suspenso, mas a gente quer certamente que ela seja retomada. E por outro lado, a gente não tem certeza nem de quando essa suspensão termina, em que grau, e nem do que vai estar lá no momento em que ela terminar, para que a gente possa reconstruir. Então, é um sentimento como eu falei, de uma suspensão, porque as coisas estão acontecendo, elas estão existindo, elas estão sendo feitas, como o próprio festival comprova, como a nossa vida cotidiana comprova, mas, para mim, pelo menos, com um certo sentimento de suspensão, de que tudo é meio provisório nesse momento, né? E eu acho que isso torna as sensações sobre as coisas muito difícil de dar concretude, sabe? Porque parece que tudo está sendo vivido por esse filtro do provisório e do suspenso, né? Então, os planos de vida, no sentido seja familiar, seja prático, seja profissional, e essa sensação que, claro, de uma forma ou de outra presente na vida sempre, né? Mas que nesse momento fica muito clara, de que você não tem muita ideia de como vai ser o amanhã literal do dia seguinte, mas especialmente o amanhã da semana que vem, o amanhã do mês que vem, o amanhã do ano que vem, né? Agora que a gente já está chegando no final do ano. Então, eu acho que tem sido um momento de uma dificuldade grande de entender as experiências dentro do decurso do tempo que a gente sempre entendeu na nossa vida, de uma cronologia onde um passado criava a subsistência de um presente que era construído sempre com um desejo de projetar um futuro. E aí essa cronologia era o que fazia a gente existir em todos os sentidos, familiar, humano, profissional, etc. e tal. Nesse momento tem uma sensação de suspensão desse tempo presente, e aí você já não sabe mais de que maneira essa roda do passado se conecta com a do futuro. E aí o presente perdeu um pouco essa capacidade de ser esse lugar de conexão da roda do passado com o futuro. E aí eu, pelo menos, tenho sentido isso, e aí estou falando isso tudo porque acho que eu projeto muito para o cinema, porque o cinema, em especial, tem vivido incertezas muito específicas, né? Claro, uma série de áreas da economia, do mundo, da vida social, tem vivido a mesma coisa. Como eu falei, a escola, por exemplo, é uma coisa essencial nesse lugar. Mas o cinema tem vivido isso de uma maneira muito forte, né? Desde a produção de filmes até a exibição, as salas e a relação dos públicos com eles, com os filmes, né? Então, eu tenho sentido muito isso, cara. Eu tenho sentido muito um lugar de suspensão e de uma espera meio indeterminada. Ninguém sabe exatamente para o que está esperando, nem de quando será o fim de cada coisa dessa espera. É uma espera meio sem prazo. É um pouco como eu tenho... E no meio tempo, claro, as coisas estão acontecendo, as vidas estão sendo vividas, né? Os dias a dias. Eu estou tendo aqui meu convívio diário com meu filho, nada disso não está acontecendo. Está acontecendo, a vida está aqui. Mas é uma vida que tem um sentimento de provisório muito grande, assim, eu sinto. Sim, sim, com certeza. Compartilho muito com você essa angústia. Eu não sei mais quantas perguntas eu vou conseguir te fazer por causa aí de duração, mas tinha uma que era o essencial, que eu não podia perder, então eu vou pular algumas e eu vou direto nela. Eduardo, um dos motivos que eu te escolhi é porque não só você é curador, mas você é crítico de cinema também, inclusive eu sou muito fã seu. E aí eu queria que você falasse um pouco qual é essa responsabilidade de um crítico de cinema em um festival de cinema. Qual se ele ajuda a consolidar certos filmes, se ele pode ser responsável por destruir certos filmes. Como é que é esse papel do crítico que, de certo modo, ele precisa escrever críticas de uma maneira dinâmica, ver vários filmes por dia não consegue digerir. Enfim, eu queria que você falasse um pouco disso. Cara, tem duas coisas aí.
que eu acho legais de falar a partir do que você colocou. Primeiro, assim, eu não tenho me considerado mais exatamente um crítico, porque eu acho que a crítica de cinema, assim como várias outras profissões ou ocupações, ou como a gente queira chamar, ela demanda, entre outras coisas, uma prática meio constante. E durante, pelo menos, eu diria, quase 15 anos da minha vida, a coisa que eu mais fiz foi escrever sobre cinema. Então, naquele momento, eu lembro que, inclusive, foi um período em que eu, inclusive, realizei os meus filmes, os meus curtas e o meu longa e tal. E todas as vezes que eu ia ter alguma conversa onde as pessoas falavam sobre a questão do cineasta, eu falava exatamente sobre o cineasta. Eu dizia, eu não me sinto um cineasta exatamente, porque não é o que eu mais faço, o que eu mais constantemente faço na minha vida. Profissionalmente, no sentido de fazer um trabalho e receber um salário, talvez, mas eu digo até não só profissionalmente nesse sentido mais prático, mas nesse sentido da ocupação, do dia a dia, do trabalho, né? Então, assim como eu tinha dificuldade de me considerar cineasta naquele momento, embora eu fizesse filmes, hoje eu não me considero muito um crítico, embora eu até escreva algumas coisas ainda de vez em quando. Mas o de vez em quando é tão de vez em quando e eu realmente acho que para a pessoa se considerar ou poder se dizer um crítico, ela precisa dessa prática constante, porque essa prática não só, de fato, dá sentido ao que é o olhar e o trabalho crítico dessa pessoa, mas, inclusive, é o que permite que ela esteja constantemente operando o seu músculo do trabalho de uma maneira constante. Aquilo, e a gente sabe que o músculo, né, tanto físico quanto esses músculos, digamos, de fazer uma analogia de músculo no pensamento ou na prática de um trabalho, eles precisam do exercício constante para se manter em forma, literalmente, né? Então, eu acho que eu não me considero eu sempre falo assim, eu boto aí nos currículos e tudo mais, cineasta, crítico, curador, porque eu acho realmente que a gente nunca deixa de ser nada e também não precisa escolher uma coisa só, tirar um chapéu, botar o outro. Eu acho que quem trabalha com cinema, quem vive de cinema, pode se permitir ser um pouco de tudo. Então, eu acho que eu fui, e num certo sentido por isso também, sou em algum lugar tudo isso, mas atualmente eu não posso dizer que eu realmente sinta que eu seja um crítico de cinema, porque eu precisaria estar escrevendo muito mais do que eu escrevo. E eu acho que, por exemplo, os críticos têm uma obrigação, pelo menos eu sempre me senti nessa obrigação enquanto eu exercia principalmente isso, de estar muito atualizado, de assistir o máximo de coisas que possa, inclusive o máximo de coisas mais variadas possíveis. E um dos motivos que eu fui um pouco deixando de lado essa ocupação no dia a dia foi que justamente esse desejo de continuar fazendo isso foi me deixando um pouco. Eu não tinha mais o interesse de acompanhar com tanta frequência e profundidade uma série de coisas que estavam sendo produzidas, que eu acho que para eu continuar dizendo que eu era um crítico, eu tinha que continuar assim, querendo assistir aquilo e produzir pensamento, e eu fui um pouco me desinteressando, e com isso eu fui até justamente parando de escrever, porque eu percebia que eu precisava estar querendo ver e estar vendo mais coisas do que eu estava fazendo para ser um crítico atuante. Mas eu acho que isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que eu consigo responder da tua pergunta, não só, aí sim, lembrando dos momentos em que eu fui, de alguma maneira, eu me considerei crítico e fui crítico. E aí, pensando em você, em outras pessoas que são críticos nesse momento, e aí falando sobre vocês, eu acho que eu, pessoalmente, eu sempre achei que o tipo de desafio que um festival de cinema representa para um crítico era dos mais interessantes, porque eu acho que ele obriga, ao mesmo tempo, uma resposta num tempo muito particular, que é um tempo que, ao mesmo tempo, que é um tempo muito rápido e muito imediato e muito cansativo, as horas são muito longas do dia e falta tempo para você ver tudo o que você quer ou escrever tudo o que você quer ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo e tal. Mas, ao mesmo tempo, acho que coloca a sua percepção, o seu olhar num lugar meio especial, elevado, que era aquilo que a gente estava falando um pouco mais cedo, aquilo que você mesmo nomeou de viver cinema, né? Viver um festival, viver cinema, que eu acho que faz com que você produza coisas muito interessantes. Então, por exemplo, talvez o lugar onde eu sentia isso de maneira mais radical por vários motivos era
as várias coberturas que eu fiz do Festival de Cannes mesmo, que você citou, porque especificamente em Cannes tem uma coisa que, assim, para quem está lá cobrindo como crítico, você literalmente começa a ver filme às 8 da manhã e vê até à meia-noite, às vezes 1 da manhã, e você está o dia inteiro correndo de uma sessão para outra, entrando em filas para esperar, com um notebook na mão. Às vezes você vai ter um tempinho no seu quarto de hotel ou de casa alugada, apartamento alugado Eu no vi isso tudo, eu vi fim isso do dia. tudo. É Pois é. sinistro. Ou você vai ter no final do dia, ou vai ter que fazer mesmo na fila, ou vai ter que dar uma fugida, ou vai ter que mudar uma programação no certo momento e dizer, putz, agora eu tenho que acabar esse texto, não vai dar tempo, então eu vou perder esse filme, aí se eu perder esse filme, como é que eu vou fazer para recuperar, ou eu vou ver outro? Isso tudo faz com que você viva meio que 24 horas em função daquelas coisas que estão relacionadas com os filmes, antes de mais nada, e com as imagens, mas com esse universo. E aí eu me pegava sempre várias vezes, e aí você vai produzindo uma velocidade muito particular daquele momento, enviando, né? Principalmente eu que trabalhava na internet, em sites, então muitas vezes eu mesmo publicava, mas às vezes eu mandava para o editor que estava no outro lugar, mas ele logo publicava e tal, e aquilo entrava e você não tinha muito tempo para analisar, para ver, não sei o quê. E aí eu me lembro que várias vezes depois eu voltava a ver um filme que eu vi no festival e que eu achava justamente como é uma sensação comum em festival, de que eu vou precisar rever em algum outro momento, sem ser nessa correria, sem estar vindo de um para ir para o outro, e sem estar precisando escrever, não sei o que, então eu quero... E aí você chegava mais lá na frente e tinha esse tempo para rever e para amadurecer algumas ideias. E aí era só nesse momento, muitas vezes, que eu ia reler o que eu tinha escrito durante o festival. E a maior parte das vezes eu ia reler pensando assim, putz, caramba, agora que eu vi o filme com calma, que tem não sei o quê, e eu Já escrevi mudei naquela de opinião. correria. Às vezes você muda de opinião, e isso é normal, mas aí às vezes eu dizia assim, putz, eu não devo ter dado conta, não sei o quê, putz, eu devo ter escrito uma coisa banal e rápida, que não deu tempo. E aí eu ia ler, cara, e eu achava que os textos, eu continuo achando isso, via de regra, eu acho que boa parte dos melhores textos que eu escrevi foram durante o festival. E aí eu só ia entender depois que isso tinha acontecido porque eu estava meio nesse lugar de suspenso de consciência, meio vivendo por conta dos filmes e no tempo deles e no ritmo. E por mais que eu tivesse tendo que escrever muito rápido, no sentido de tempo mesmo decorrido, mas inclusive de tempo entre ver o filme e escrever e tal. Eu achava que isso tudo era meio apressado, mas ao mesmo tempo que era apressado, que era não sei o quê, tinha esse estado de consciência meio à parte, De que é transe, difícil quase. reproduzir depois. Exatamente, um transe. E que é difícil de reproduzir depois. E aí, muitas vezes, com muito tempo, cheio de tempo, com semanas para refletir sobre um filme, ou para produzir um texto, ou sem cobrança de tempo, não sei o quê, eu não conseguia fazer sair na página uma coisa que naqueles 20, 30, 40 minutos, correndo de uma sessão para outra, eu tinha conseguido. E eu sempre ficava muito curioso de entender a psicologia mesmo por trás disso. E eu cheguei à conclusão que tem muito a ver com isso, tem muito a ver e aí isso retoma aquilo que a gente estava falando um pouco antes, de um estado muito específico que os festivais de cinema criam, que essas situações criam, e que eu acho que ele é muito produtivo e muito... para quem vive isso desse jeito, claro, né? Para pessoas que por índole, vocação, interesse, hábito, vivem o cinema desse jeito. Então ele cria de fato um estado alterado de mundo que é muito interessante. Então e que eu acho que eu aprendi com o tempo, não significa uma produção mais superficial, uma produção mais desinteressante, uma produção... Não, pelo contrário. Às vezes eu acessava coisas com uma capacidade de síntese que eu não conseguia ter de outra maneira, com uma capacidade de atentar ao que era realmente importante de eu tratar daquele filme, já que eu não ia ter tempo de tratar de tudo. Então, assim, é muito interessante isso. E eu acho que, por outro lado, num sentido bem prático, isso eu falo da experiência para o próprio crítico, né? Mas eu acho que para o mundo de fora, eu acho que o fazer crítico durante os festivais tem uma importância muito grande, porque muitas vezes, para as pessoas, vai ser a primeira vez que elas vão travar contato com qualquer tipo de pensamento sobre determinados filmes. E isso ajuda, de alguma maneira, no sentido mais amplo, a estabelecer o lugar desse filme mesmo no imaginário mais geral do mundo, do setor audiovisual, dos cinéfilos, mas do mundo mesmo. Mas também, por um outro lado, eu acho que tem um sentido também de atrair uma atenção, atrair uma curiosidade,
fazer com que as pessoas tenham vontade de partilhar daqueles filmes, daquelas sensações, daquelas coisas todas. Então, eu acho que o crítico, nesse momento, especificamente dos festivais, ele adquire uma importância e o que ele produz aí tem uma relevância e uma capacidade de atingir as pessoas que é muito especial desse momento, sabe? Então, eu lembro não só eu lembro com carinho, mas, inclusive, não por acaso, foi a única produção crítica que eu mantive nos últimos anos, era justamente uma cobertura do Festival de Cannes na Cinética, já como colaborador a partir de um certo momento, porque eu já não fazia mais parte da revista no dia a dia, mas fiz sempre uma cobertura de Cannes para lá todos os anos, porque realmente era esse lugar do fazer crítico que eu não queria deixar de acessar de vez em quando e ter acesso a ele, por mais que no dia a dia eu já não tivesse mais a mesma disposição ou vontade para ver a quantidade de filmes que eu via antes, para ver séries, inclusive, para pensar em escrever e me mobilizar pelos filmes no dia a dia, mas para viver essa experiência aí desses 10, 15 dias muito especiais, eu ainda sentia esse prazer e essa vontade de fazer isso. Então, acho que é muito específico, assim, e muito interessante. Eu assim, só para te dizer, a gente não falou disso no começo, eu não tenho nenhuma limitação de tempo, assim, claro, não vamos ficar aqui horas falando e tal, mas eu ia assim, te falar isso. aí depende de você, assim, de Não, você também ter aí do tempo não. do teu vídeo, da tua possibilidade, Então, mas eu tô a tranquilo. Cecília tinha me falado de meia hora e o Zoom tinha uma limitação de 40 minutos, mas Sim, você apertou aqui que eu vi. então, você falava, o Zoom mostrou, te dei aí Sim, um presente. é verdade. Então, Não, então assim, eu tinha assim, mais se algumas você coisas para quiser mais uns falar. 10, eu acho que mais uns 10, 15 minutos para mim tá tranquilo, se for para você Pô, adiantar, perfeito, tá? perfeito. E ia Vamos ser lá. ótimo, que eu acho que está muito boa essa conversa. Ainda, esse lado crítico, assim, cara, tipo assim, um festival de cinema, quando eles são presenciais, né, eu acho que rola muito essa resenha depois dos filmes e opiniões sendo compartilhadas, às vezes uma opinião que ela é de repente mais extrema, seja para o lado negativo ou positivo, ali na roda de conversa ela é mais contida e rola esse diálogo e muitas vezes pode se chegar até em um consenso. E eu quero saber como é que está a sua expectativa para essa recepção crítica nos festivais online, já que provavelmente, a não ser que os críticos se reúnam, sei lá, por WhatsApp, mas não sei se vai acontecer isso, de que talvez as opiniões sejam a experiência seja mais diferente do que num festival presencial. Não sei se ficou... Sim. Não, cara, eu acho assim, claro que tem festivais muito diferentes, né? Por exemplo, o Festival de Cannes, assim como alguns poucos, né? Berlim, Veneza, Toronto, sei lá, tem alguns, mas Cannes a gente sabe que principalmente, eles têm um específico muito grande que é que, em geral nenhum daqueles filmes foi visto nunca por ninguém antes daquele momento e que então é a partir daquela exibição ali que vai se começar a criar isso que você está dizendo de pode ser em algum momento um consenso ou até o contrário, uma polêmica. Então, assim, é um momento muito específico. Nos outros festivais, que inclui a maior parte dos festivais brasileiros, para a maior parte dos filmes, principalmente internacionais, em geral, os filmes já chegam aqui acompanhados de algum grau de recepção e de discussão externa, que, de uma forma ou de outra, sempre terminam pautando um pouco algumas possibilidade de respostas, seja respostas confirmando, seja respostas negando, incorporando outras visões. É natural desse processo. Por outro lado, claro, em muitos casos, os filmes brasileiros podem, em alguns casos, estar tendo suas primeiras exibições, né? Num festival como Gramado, ou Brasília, ou Festival do Rio, até no Olhar, vai ter aí uns 4 ou 5 filmes brasileiros sendo exibidos pela primeira vez em qualquer lugar. E aí essa experiência se reproduz. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm tido lugares diferentes onde elas reproduzem essa mesa de bar. Outro dia até um amigo usou essa expressão que eu achei muito interessante, que ele tinha feito um comentário sobre um filme justamente no Festival de Gramado, no Letterboxd, né? E ao colocar esse comentário ali, ele entrou lá ele tem um codinome lá no Letterboxd, que não é o nome dele, né? Não é o nome e sobrenome.
e eu nem sabia que aquele codinome era esse cara que é meu amigo mesmo, na vida real. E aí, logo depois, ele publicou no Facebook no perfil dele, com o nome dele, e aí eu tinha acabado de ler no Letterboxd e disse, caramba, nem sabia que você era aquela pessoa do Letterboxd, nem sabia que você usava o Letterboxd, é interessante, tal, não sei o quê. E aí que ele falou essa expressão que eu achei muito interessante, que ele falou, não, eu não uso, em geral, eu não escrevo lá, eu uso mais para logar os filmes, para eu ter um balanço, acompanhar os filmes que eu vi e ficar um pouco atento de filmes que outras pessoas estão vendo e trazendo para destaque e tal, filmes que eu nem conhecia, que eu vou atrás e pesquiso. Mas eu senti nesse Festival de Gramado, que ele é um crítico, inclusive, gaúcho, é um curador gaúcho, então ele costumava ir ao Festival de Gramado, e aí ele disse, pô, eu senti nesse Festival de Gramado que o Letterboxd agora é como se fosse o banheiro no final da sessão, que as pessoas meio que vão lá, e aí eu senti a necessidade... Tem gente chegando nesse banheiro assim, antes até. Pois é, e aí ele falou, não, pô, eu quis... E aí eu senti falta, ele disse, não, pô, não usava ele muito para escrever, não usava muito mais, mas eu meio que eu senti ali que eu estava perdendo uma experiência que era essa de... Ele falou, né, de botar ali enquanto realiza suas necessidades fisiológicas, troca ideia pela primeira vez com a pessoa ali do lado na saída da sala. Eu achei essa imagem muito interessante dele e acho isso. Acho que as pessoas vão achando outros lugares. Eu acho que o Letterboxd, em algum grau, por uma série de características muito específicas que ele tem, mais nichado. Tem suprido isso. Acho que as pessoas usam algumas outras redes, né? Desde redes sociais mais amplas como Twitter e Facebook, mas também algumas outras redes de troca cinéfila, de fóruns e tudo mais. O Olhar, especificamente, vai tentar incentivar que as pessoas usem, inclusive, a própria plataforma do Olhar. As páginas dos filmes têm, cada uma delas, um fórum na parte de baixo para tentar... inclusive reproduzir essa experiência coletiva ali dentro do festival, sem que a pessoa precise ser usuário de uma outra rede externa, mas é claro que a gente não tem a menor ideia o quanto as pessoas vão fazer isso ou não, porque algumas já são apegadas a essas outras redes, algumas outras não querem estar ali no espaço do festival, algumas vão ficar menos à vontade, outras simplesmente não vão querer, então a gente não sabe. Mas acho que vai encontrar sempre alguns lugares, sabe? E eu acho que tem o universo da crítica, ele tende a ter uma troca muito grande entre as pessoas, né? No sentido de amizades, no sentido de rivalidades, eventualmente até de inimizades, mas seja de que tipo for esses, são trocas e elas existem. E eu acho que elas continuam existindo em algum lugar, seja no lugar onde as pessoas postam, seja através dessas redes sociais que reproduzem e recolocam o que elas postaram nos seus lugares, seja lendo umas as dos outros. Então, eu acho que eu vou sentir muita falta, como eu já falei desde o início aí, e acho que é insubstituível em vários níveis o confronto pessoal, a troca na fila do filme entre uma sessão e outra, na mesa do bar, depois de todas, ou algo do gênero, mas eu acho que vai acontecer em algum lugar, em outros lugares, de maneira mais caótica, talvez menos orgânica, mas eu acho que ele vai continuar acontecendo, não tem jeito, porque eu vi isso acompanhando aí essas, né, mais recentes, É Tudo Verdade, o Festival de Gramado, o Festival de Curtas, o próprio Ecrã, de alguma maneira. Então, eu acho que Tiradentes agora online Tiradentes, também, né? Eu acho que tem rolado maneiras das trocas das pessoas. Agora, eu acho que ainda bem, eu sempre reforço isso, que eu acho muito bom, que não substitua o que era antes, porque é sinal que aquilo é essencial, não se pode perder, e a gente quer voltar para isso, porque se substituísse tão bem que eu dissesse, é igual, é como se fosse a mesma coisa, ia ser até um problema, porque talvez significasse ainda mais que a gente não vai voltar para essa outra coisa. Mas eu acho que eu fico feliz de que não seja plenamente igual, mas eu acho que as pessoas estão encontrando os seus jeitos e vão fazer essa comunhão e essa troca existir de alguma maneira. Pô, muito maneiro isso. Me deixa só retomar, então, você pode continuar? Não, acho que não posso, mas acho que mais uma, duas perguntas. Tá. Não, então, eu queria voltar para aquela pergunta antiga que eu te falei, que era sobre esse feeling de 2020, que eu achei o máximo a sua resposta. Foi muito boa, mas não era exatamente sobre isso que eu estava falando. Eu estava falando sobre vendo os filmes para esse festival, qual foi o feeling que você sentiu? Do cinema, né? Do cinema, o feeling seja de
de assuntos de forma cinematográfica? Ou foi essa tendência? Eu acho que, cara, para o Olhar especificamente, o Olhar, é bom lembrar, ele encerrou as inscrições nos primeiros dias de março. Se eu não me De engano, no dia, 2019, então, né? se não me engano, no dia 2 ou 3 de março. Então, eu acho que o Olhar ainda não. Mas eu acho Captou que isso é esse mundo. interessante, porque acho que tem duas coisas aí, tá? Eu acho que, primeiro, esse estado, que foi o que a gente tratou quando eu falei mais do sentimento de mundo em 2020, eu acho que esse estado ainda não teve tempo nem histórico, nem humano para ser assentado com maturidade suficiente, não maturidade no sentido de só pessoas maduras fazerem, mas porque o próprio tempo de maturar os sentimentos para que efetivamente a gente perceba a permanência das coisas, mesmo em novas circunstâncias que surjam, né? Esperamos que positivas, mas sejam quais forem os andamentos, né, de saúde, de economia, de sociedade, eu acho que ainda não houve o momento a possibilidade de assentar totalmente o que esse período está fazendo com as nossas sensibilidades. Eu acho que o que tem sido produzido muito, que a gente já viu em alguns festivais, né, e tem visto que, inclusive, alguns festivais têm incentivado isso, não só como uma maneira de manter as pessoas produtivas e de manter as pessoas economicamente, inclusive, hábeis a estarem vivendo, mas acho que alguns deles também têm querido ter algumas sessões para dar uma coisa dessa contemporaneidade, desse sentimento de mundo da pandemia, mas eu acho que aí tem sido um tipo de produção muito específica, que é esse desejo de falar sobre a partir ou dentro do isolamento. E aí o que isso significa? E aí uma série de respostas muito específicas a esse momento. Isso tem gerado alguns filmes talvez mais interessantes, vários outros eu acho pouco interessantes, porque muitas vezes as pessoas estão sendo atendendo a necessidades externas a elas de produzir coisas a partir de determinadas limitações que elas não necessariamente criativamente estavam se sentindo criativas e aptas a criar nisso. Talvez elas estejam criando porque estão precisando, tanto no sentido econômico e financeiro quanto psicológico, mas talvez não quisessem criar aquelas obras nesse momento. Mas, então, assim, eu ainda não vi. E aí, dentro daquela ideia que eu trouxe antes, que é a ideia do provisório, da suspensão, eu não sei o quanto dessa produção vai sobreviver a mais 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependendo do que acontecer com a questão sanitária, com a questão da saúde, com os encaminhamentos, com tudo mais, né? Então, eu acho que algumas dessas coisas são desse universo do provisório e do suspenso, e que talvez seja uma produção muito específica de um determinado momento. Eu vi muita gente dizer que agora todo filme que eu ia ver, eu vou achar uma coisa muito estranha, que as pessoas estão se Abraçando. encostando e estão no mundo, então não sei o quê, né? E eu acho que isso não está se comprovando plenamente verdade, né? Porque, por exemplo, a maior parte das séries, né, que são as coisas que as pessoas consomem com mais rapidez, principalmente nesse momento em que as salas de cinema estavam fechadas, os festivais, muitos deles não aconteceram, então os filmes se adiaram, as pessoas estavam consumindo muito séries, que na maior parte delas, 90%, 85%, estavam sendo produzidas antes e estavam em processo de pós-produção, e a grande maioria delas não inclui nenhum grau essas questões práticas da pandemia no dia a dia dos personagens, e as pessoas estão aí assistindo e consumindo e vendo e estão assistindo coisas de antes. Então, assim, eu acho que todo mundo sente ainda que essa questão da vivência em isolamento, da vivência do distanciamento social, da máscara, são provisórios, são suspensos. Então, as pessoas não estão ainda balizando a sua vivência humana na Terra a partir disso, inclusive subjetivo. Agora, pode ser que, né, entre todas as incertezas que a gente tem sobre o futuro, pode ser que essa experiência dure vários anos, em algum grau, por algum motivo, em algum nível, e aí talvez essas coisas comecem a mudar, de fato. Mas eu acho que nesse momento eu ainda não percebo as pessoas tendo dificuldades de assistir os documentários do É Tudo Verdade, os filmes do Festival de Gramado,
a maior parte dos filmes do Festival Kinofórum, a Mostra Tiradentes, como você citou, que inclusive estava exibindo uma produção que eminentemente foi exibida em janeiro em Tiradentes, presencialmente, então são os mesmos filmes que estavam na sala de cinema, e as pessoas estão assistindo, estão comentando, estão reagindo, e eu não vejo na reação e nos comentários, na discussão, uma coisa que passe por essa questão primeiramente, sabe? De que, não estou conseguindo me relacionar porque as pessoas ali... anedoticamente, alguém pode botar em algum lugar da crítica, que saudade que me deu quando eu estava vendo o filme, mas eu não sinto que emocionalmente, criticamente e tal, isso tem sido definidor das experiências das pessoas esteticamente ainda, sabe? Então, acho que ainda vai ser uma questão que vai ficar mais para frente para a gente entender os efeitos. Eu acho que a gente ainda está lidando muito com uma produção que ou foi efetivamente 100% realizada ou minimamente 100% planejada e talvez finalizada num outro momento, mas um mundo antes da pandemia. Eu acho que os festivais estão exibindo ainda 90%, 95% idealizado e ou completamente produzido, inclusive no sentido audiovisual, pré-pandemia, sabe? Então, eu acho que a gente ainda não chegou nesse lugar. E esse lugar da produção, né? Por exemplo, o IMS, né? No Brasil fez uma série lá, ao longo desse tempo todo tem feito, o IMS convida em que as pessoas produzem exatamente dentro dessas condições. Alguns filmes, algumas séries, algumas coisas têm usado isso, mas eu tenho visto mais como experimento. A Grace. Não, e uma quantidade enorme. Foram, sei lá, eu vi o dela, mais de 30, 40 filmes, assim. Mas eu acho que todo esse negócio está meio que ficando quase como num nicho, assim, numa coisa produção da pandemia, sabe? Mais do que o que me interessa mais e que eu acho que vai levar mais tempo para a gente entender, que é não tive que produzir um filme dentro da pandemia, e sim o que a pandemia gera para nós, enquanto seres humanos individuais, enquanto sociedades, enquanto economias, que passa a gerir um outro pensamento de mundo, pensamento artístico e tudo mais. Eu acho que isso vai ser mais interessante de se entender, mas vai levar um pouco mais de tempo. Eu ainda enxergo essa produção da pandemia como uma coisa meio, como eu falei, em suspenso e provisória, como se fosse os filmes que pudemos fazer enquanto estávamos esperando poder voltar a fazer outros filmes que vão ser diferentes do que o que a gente fazia antes, porque teve uma pandemia no meio, mas que também não são os filmes do isolamento, os filmes da janela, os filmes isso aí, entendeu? Então, eu acho que eu tenho visto essa produção muito como isso, assim. E agora, não sei se será isso, porque aí depende do que vai acontecer no mundo e na saúde e na economia e daqui para frente, né? Aqui no meu caderno eu tinha só mais uma perguntinha. Será então que vamos rola? a ela. Se é uma só, vamos terminar. Vamos a ela. Então, eu olhei, né, o catálogo do festival, inclusive eu já vi porque eles estavam disponíveis lá na Mostra Tiradentes, e eu vi que tem, acho que, uns 4 filmes sobre indígenas, né? E aí eu queria saber qual é justamente essa importância de nós colocarmos filme... Calma aí, que eu acho que tem um avião aqui. Qual é essa importância de nós colocarmos filmes indígenas em festivais? O que isso pode gerar? Enfim, falar sobre isso. Cara, eu acho que tem aí pelo menos três pontos diferentes que eu acho que são todos muito importantes. O primeiro deles é que a produção efetivamente indígena, por assim dizer, e aí eu estou querendo dizer filmes que tenham diretores indígenas, que existe essa diferenciação. Né? Exatamente, importante. Índio. Exatamente. Eu acho que essa produção indígena é uma produção ainda muito recente, tanto historicamente, como possibilidade mesmo de produção, como, inclusive, no amadurecimento natural de uma linguagem que vai se gerando na medida em que vai existindo em maior quantidade. É uma coisa que eu diria que tem primeiras experiências, não são tão aqui
perto, tem coisas já dos anos 70, dos anos 80, mas que eram muito eventuais e pontuais e com finalidades muito específicas, mas principalmente a partir da chegada do digital como tecnologia principal, não só de exibição, mas inclusive de captação de audiovisual, foi quando ela pôde, por vários motivos, se multiplicar de uma forma muito, muito grande, muito presente. E aí eu acho que hoje a gente já está num lugar, em 2020, onde essa produção ela tem uma quantidade efetivamente existente anual muito importante. E eu acho que quase todos os festivais minimamente interessantes ou atentos ou que tenham uma relação clara com a importância social e coletiva de determinadas ações e visões, entende que é muito importante de ser incorporado, porque hoje ela já é representativa numericamente, artisticamente ela tem cada vez mais se tornado mais relevante, não porque, entre aspas, os índios estão aprendendo a fazer filme que nem nós, como seria um pensamento possível e tosco sobre isso, mas principalmente porque, efetivamente, como em qualquer área da produção cultural ou de saber ou tudo, quanto mais você tem, mais possibilidade você tem de ter visões absolutamente únicas, individuais, da pluralidade que nasce também a qualidade. Então, eu acho que hoje, como você tem uma quantidade de produção muito grande, você tem também uma quantidade de produção muito interessante, muito forte. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é natural que os festivais que minimamente se considerem pensando, imaginando possibilidades futuras, falando de diversidade de linguagens, de modos de produção e de exibição e tal, tem que estar antenado com essa produção no Brasil hoje, obrigatoriamente. Acho que isso é uma coisa. Uma segunda coisa é uma questão da dimensão política desse momento que a gente vive especificamente no Brasil, especificamente nesse governo de 1 ano e meio, quase 2 anos para cá, mas inclusive anteriormente também, não é como se antes essa situação das populações indígenas estivesse maravilhosa e de repente se tornou um horror. Ela já era muito problemática, mas se tornou muito mais emergencial, urgente e problemática ainda. E aí eu acho que tem uma questão política mesmo dos festivais de estarem como um espaço fora do mercado, ou pelo menos, não diria fora do mercado, que talvez seja utópico, mas com uma parte do mercado que não deve atender às mesmas demandas comerciais das outras áreas de outras áreas do setor audiovisual, acho que os festivais têm a obrigação política de estar chamando a atenção para essas, não só as produções que tratam dessas comunidades, mesmo não sendo feito por elas, porque trazem uma série de informações e questões no sentido humano e social muito importante estarem circulando nesse momento na nossa sociedade, mesmo que de maneira minoritária, mas é muito importante, mas inclusive que tragam os filmes realizados pelos indígenas, porque mostra uma das coisas principais que é foco de discussão e de embate nesse momento, que é a questão da subjetividade indígena, não só da realidade indígena como antropologia e como outro distante, diverso, mas inclusive da subjetividade, da possibilidade do indígena se expressar por si mesmo, ter coisas a dizer que são diferentes do homem branco e do colonizador em geral, mas inclusive de ter coisas individuais a dizer, que são diferentes de cada um deles, que eles são indivíduos como todos nós somos, que eles não são só os indígenas, um grupo indistinto e igual e uniforme, que deve ser protegido, inclusive, como isso, mas que não tem indivíduos diferentes, pessoas com sensibilidade, com subjetividade. Então, eu acho que é muito importante politicamente afirmar isso ao mostrar também a produção deles e mostrar como são diferentes, muitas vezes, os filmes de um indígena para uma outra indígena, para não só um grupo indígena e um outro grupo, mas inclusive um indivíduo dentro de um grupo, de outro indivíduo. Então, acho que isso é muito importante politicamente. E uma terceira coisa que eu citaria é que eu acho que, de fato, existia isso, por exemplo, no Olhar de Cinema, foi uma constatação que a gente fez,
na produção que chegou a nós, né, que como você disse, é eminentemente uma produção de 2019, seja de vários filmes que já estavam prontos em 2019 e chegaram para a gente no início de 2020, seja filmes que foram feitos em 2019 e ficaram prontos agora no início de 2020, uma quantidade muito grande de filmes muito bons sobre questões específicas, diferentes cada um deles, dentro desse universo indígena. Então, acho que, como eu falei, tem uma questão que é do setor audiovisual e da produção de imagens hoje nele, tem uma questão maior, macro, política e social muito importante, e tem uma terceira questão, que é uma questão talvez circunstancial desse ano, desse momento, isso é uma coisa a se perceber no futuro, na continuidade, mas é que esse ano tinha especialmente uma quantidade muito grande de filmes feitos por indígenas, mas também feitos por não indígenas, sobre questões indígenas, muito fortes. Então, eu acho, por exemplo, no Olhar de Cinema, a gente tem pelo menos 5 filmes dos brasileiros, especificamente, que em mostras variadas, em lugares variados, mas que tem muita importância a centralidade do universo indígena, como seja objeto, seja paisagem, seja espaço, seja subjetividade. E isso foi uma coisa que eu acho que talvez não aconteça necessariamente todo ano, não, mas nesse ano era muito notável. E aí, eu senti essa presença. quando você pega isso e percebe isso dentro do contexto social e político, se torna ainda mais importante abrir o espaço para isso, porque eu acho que realmente é um momento onde a gente tem que estar o máximo possível falando desse assunto. E a pandemia, né, inclusive, infelizmente, tornou ainda mais urgentes e emergenciais uma série de visões e discussões sobre esse universo. Então, eu acho que junta um pouco tudo isso. Sim, e aí eu acho que ainda nisso que é importante a gente falar que nesses filmes eles não estão ali apenas por serem filmes indígenas. Precisamos botar um filme indígena, porque eu já vi 2, existe uma mise-en-scène ali, existem pessoas por trás das câmeras que têm o consciente desse fazer cinematográfico, que pegam a câmera na mão e sabem o que estão fazendo, elas possuem essa sensibilidade. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que eu falei para você. Eu acho que a gente já tem hoje uma quantidade de anos de um projeto seminal como o Vídeo nas Aldeias, mas que apenas, hoje em dia, apenas um de vários outros projetos que vários grupos e ONGs ou inclusive entidades do próprio audiovisual realizam, e que, na medida em que esse universo foi se ampliando e foi criando uma continuidade, por exemplo, o Vídeo nas Aldeias, como eu falei, ele faz coisas desde os anos 80. Isso cresceu muito a partir do momento do digital, principalmente nas primeiras décadas dos anos 2000, com muita possibilidades novas de modelos de financiamento de ações por conta dos governos do PT e tudo mais, mas a partir do momento que isso adquire um certo tamanho, isso começa a deixar raízes ali que já independem do Vídeo nas Aldeias. Então, por exemplo, durante um determinado período, todas as produções que a gente tinha de diretores indígenas ou de produtores indígenas, artistas indígenas, vinham, em geral, de processos de oficinas ou de exercícios ou de trabalhos com o Vídeo nas Aldeias ou com outras entidades parecidas, mesmo que os realizadores dos filmes fossem os indígenas. No entanto, à medida que foram passando anos e anos e anos, e literalmente depois décadas e tal, desse trabalho sendo feito lá, esses indígenas que muitas vezes fizeram seus primeiros filmes através de oficinas ou através com o Vídeo nas Aldeias, passaram a produzir por si mesmos, foram atrás de processos de possuir os meios de produção dentro das aldeias, ou alguns deles que vivem entre aldeias e centros urbanos, passaram a ter interesse de manter uma produção constante, independente de estarem acontecendo ações ou oficinas ou workshops ou projetos do Vídeo nas Aldeias e de outros. Então, hoje eles já se autoproduzem em muitos graus. Então, eu acho que isso ampliou de tal maneira a diversidade e a constância do trato com a linguagem audiovisual por essas comunidades, que a gente já efetivamente... Agora, eu acho que também é muito importante a gente não domesticar sempre necessariamente, seja através do pensamento crítico, seja através até das curadorias, dos processos, e achar que agora eu vou reconhecer esse audiovisual a partir do momento que ele atinja determinados
critérios de qualidade que são esses critérios, sim, totalmente fora da realidade desse local, que são critérios brancos, que são critérios colonizados, que são critérios europeizantes, que são, em grande parte, boa parte do saber que é consumido ainda hoje pelo universo da cultura urbana e da cultura contemporânea e até da cultura universitária e da cultura, em geral, do saber, por uma certa status quo da produção e do pensamento cultural. Então, é muito importante que os críticos, que os curadores, inclusive, que possam ter, e já existem, né, curadores, por exemplo, críticos eu não sei dizer com tanta certeza, mas curadores indígenas, pensamentos curatoriais indígenas, mas inclusive que os nossos pensamentos consigam entender a necessidade de reciclagem constante, de se informar mais com aqueles que já ou produzem, ou pensam, ou falam, ou estão ali conectados com essas comunidades, ou que dão aulas, ou que fazem workshops. E hoje em dia, por exemplo, nesse momento, por exemplo, está acontecendo, acho que talvez tenha acabado já nessa semana, mas estava acontecendo um evento que é chamado Cine Curumim, que é um festival de cinema totalmente organizado por indígenas e por pessoas que trabalham com comunidades indígenas e que só exibe eminentemente produtos realizados a partir dali. Então, assim, tem um pensamento todo formado ali por pessoas como essas que discutem questões intrínsecas ali, que pensam o cinema não com o foco que a gente traz e que aí olha para a produção deles com os nossos olhos, mas inclusive de lá para cá. E aí a gente conseguir se reciclar, perceber as incompletudes históricas dos nossos olhares, as coisas que a gente precisa aprender sobre saberes, sobre formas de ver. Porque necessariamente, se essas comunidades enxergam o estar no mundo de uma maneira diferente da nossa sabedoria ocidental, principalmente branca e de origem europeia, se eles pensam o mundo de outra maneira, é natural que eles pensem a arte de outra maneira e que eles pensem o cinema de outra maneira. E aí a gente tem que conseguir entender que a gente talvez precise também ver, não ficar sempre filtrando essas obras que vêm dele pelos nossos filtros que já são feitos em outros lugares e dizer, olha, agora ele atingiu um lugar que eu acho ok de sofisticação disso ou daquilo, porque dentro dos meus critérios ele agora, entendeu? Então, esse é um jogo sempre muito perigoso e que eu acho que naturalmente será mais constante, naturalizado exatamente, vivido de uma maneira ampla, ou quanto mais a gente exiba, discuta, veja e se acostume a perceber a partir desses lados, né? E saiba das nossas lacunas, é isso, sabe? Por exemplo, o cinema indígena como expressão coletiva constante, ampla e numericamente significativa, ele é muito recente. É verdade, mas o cinema indígena como tradição e como prática eventual, como pensamento, inclusive não só no Brasil, se a gente vai, por exemplo, estudar um pouco sobre o cinema boliviano, ou sobre a gente vai descobrir um pouquinho sobre determinadas questões no cinema peruano, a gente vai descobrindo coisas que já tem uma tradição formada, que já tem e que não é por acaso que essa tradição é desconhecida por nós, muitas vezes é ignorada, é levada como não existente, quando na verdade ela está ali. Né? Então, é importante quando todas essas vezes a gente consegue, mais uma vez, descobrir que a gente precisa questionar a nossa própria educação, a nossa própria capacidade de se aprofundar em determinadas coisas e não só usar sempre o nosso filtro formado com o mesmo cânone, com uma mesma ideia de bem feito ou de adequado, e aí fazer tudo passar por esse filtro. Né? Isso é uma questão bem mais ampla. Mas tem muita gente fazendo e trabalhando. Como eu falei, o Cine Curumim é um exemplo. Cito outros dois mais, entre aspas, híbridos, no sentido de não serem exclusivamente indígenas, mas de já há muito tempo produzirem saber sobre essa questão indígena, que é o Fórum DOC. É um evento com mais de 2 décadas e meia de existência de Belo Horizonte, com muita produção de saber e com discussão sobre essa questão, e os Cachoeira Doc, que é um evento mais recente, de 8, 10 anos, mas também que já tem uma larga história de pensamento, discussão, produção e exibição dessas produções para criar
uma formas de pensamento específicas sobre elas e não só importando as nossas para colocar nelas. Então, tem muita gente aí fazendo isso, tem muita gente fazendo isso bem já há muito tempo e que obriga que a gente esteja sempre se reciclando e descobrindo os limites também do que a gente acha que é o nosso saber cinematográfico, né? Ah, perfeito. Eu achei incrível essa resposta e acho que com isso eu acabo aqui as perguntas que eu Legal, tinha. Michel. E aí eu posso encerrar aqui essa gravação e aí eu vou te pedir para você ficar mais um minutinho só aqui na Tá chamada, bom, que claro. aí eu vou falar com você fora aqui da gravação. Então é isso, galera. Vou encerrar aqui essa gravação. Foi muito boa entrevista com o Eduardo Valente, curador do Olhar de Cinema, edição que está começando hoje. Valeu, galera. Valeu. Vou encerrar aqui a gravação.